A gente é livre, mas não tanto. A gente se permite uma liberdade e ao mesmo tempo a gente coloca camadas de controle e idealização sobre a liberdade que a gente tinha combinado que poderia ter. Eu quero voltar, meu bloco na rua. Colocar o meu bloco na rua, ou colocar o seu bloco na rua, ou, né? Carnaval é uma licença poética numa cultura que muitas vezes pode ser repressora. A nossa, inclusive, a gente pode até achar que não é tanto, e aí a gente começa a se dar conta nos pequenos interstícios, nas armadilhas, que no fundo a gente pode colocar um corpo assim, com o braço à mostra, a gente pode até andar quase pelado por aí, e na verdade a gente tem um escrutínio, controle, a gente diz, espera aí, esse braço não, porque não está torneado. Peraí, esse peito não tá bonito, essa barriga, peraí, não tá no padrão, não está tão perfeito. Peraí, esse corpo, mas peraí, esse corpo que é desse jeito e que deseja aquele outro corpo que é daquele outro jeito, ou menino desejando menina, como assim? Então, a gente é livre, mas não tanto. A gente se permite uma liberdade e ao mesmo tempo a gente coloca camadas de controle e idealização sobre a liberdade que a gente tinha combinado que poderia ter. Até que ponto, de fato, a gente está colocando o bloco na rua? Até que ponto a gente está, né, sabendo qual é meu bloco? Primeira parte aqui do nosso raciocínio e do nosso vídeo e da conversa é, muitas vezes a gente também se confunde e a gente acha que o bloco do mundo, que a moda do mundo, que aquilo que todo mundo está fazendo como libertário, é o que eu quero fazer. E depois de 3 anos de baladas incansáveis, ou 30 anos, ou você fala, nossa, o que eu fiz da minha vida? Estou aqui subindo na carreira, pagando preço, mentindo, roubando, sacaneando, traindo, tal, traindo os outros, traindo a mim mesmo, tal, e de repente, para quê? Né? Enfim, isso é roteiro de filme, isso é Lobo de Wall Street, isso daí é, né, roteiro clássico do herói. Faz o grande percurso do herói, porém alienado de si mesmo. Isso é um plot, isso é um roteiro importantíssimo da gente ter. Outro roteiro, outra figura, a repressão radical. Lembra, a civilização, ela é conflitante na base, e tanto que ela gera um mal-estar. Pulsão, civilização, né? Essa é a estratégia narrativa do Freud para discutir o mal-estar na civilização. Quanto mais civilização, mais controle, mais recalque, mais repressão. Você não come, né, desenho animado, você pega aquela coxa de brontossauro, não sei se eu estou falando a situação certa, né, gente, mas pega ali, come aquela, né, e com a mão e tal. Lembra? Guias de boas maneiras que surgiram na transição para a modernidade, o garfo, a faca, a gente tem hoje não é um garfo e uma faca, a gente tem uns 4 garfos, umas 5 facas, uns 7 copos, os guardanapos, os lados, os rituais e as etiquetas, os guias. Tudo isso é o quê? Controle. Tudo isso é repressão, é falar, peraí, vamos organizar, vamos fazer como se deve. Isso é cultura. De alguma maneira, o preço da civilização é o recalque da pulsão, do impulso e daquilo que você quer. Então, hoje a gente está num momento histórico que talvez a gente possa se dar o luxo, olha que coisa incrível,
A gente pode se dar o direito de repensar tudo que a gente recalcou e tudo que a gente gostaria de fazer para reperguntar e repactuar. Espera aí, matar também não, né? Escarrar, cuspir, fazer pipi, cocô na frente de todo mundo, trepar, comer tudo e todos. Não, calma, galera, calma, mas pourquoi pas? E talvez entre quatro paredes, ou quando é pactuado, ou quando todo mundo está afim, vamos fazer um exibicionismo aí, vamos fazer na frente de todo mundo, se o todo mundo quer ver, né? Vamos fazer um clube aqui, um clube privado ou não privado, né? Então, vamos botar os blocos nas ruas, todas as ruas, e no privado, no público, no semi-privado, pactuando ou repactuando continuamente, tudo é possível. Então, é essa a ideia de uma certa... É assim, o jogo não está ganho. O jogo da civilização e da pulsão, do recalque e da festa, Apolo, Dionísio, o jogo nunca está ganho. Por quê? Porque dá trabalho. Porque viver dá trabalho, e viver em companhia de outros colegas, os amigos, dá muito trabalho. Mas, olha que bom, a gente tem amigo, tem colega para viver, tem o esquema que a gente já descobriu como é, que chama fazer lei, fazer combinados, e combinados que são vivos, que a gente vai o tempo todo, a gente até já combinou que eles eram vivos e que tem uma casa onde a gente se encontra sempre e vai reconversando os pactos. Chama Congresso Nacional, chama Assembleia Legislativa, chama Câmara dos Vereadores, chama Sala da tua casa, chama, sei lá, pegar o seu filho pequeno no colo e falar, olha, a gente já combinou que não pode isso, que não pode aquilo, tá bom, agora pode, agora se crescer um pouco, aquilo pode, aquilo não pode, né? Então temos espaços de repactuação social. Mas qual é o princípio básico? Sabendo disso, botar o bloco na rua, né? Se autorizar, sim. E aí, último ponto aqui da nossa conversa, que esse é o mais radical, que é fazer uma autorização radical do seu, eu ia dizer, da sua fantasia fundamental, né? Das suas fantasias e da sua pulsão naquilo que ela tem mais impulso, né? O que pulsa em você e aquilo que muitas vezes a gente não conhece da gente mesmo. Lembra que eu estava falando do que é moda e do que é quase um imperativo? Às vezes é um imperativo de gozo. E aqui a gente merece um parênteses. Você lembra que o início de uma teorização freudiana sobre o superego, o que é superego, o que é essa função sobre o eu, né? Über-Ich, que a gente sempre fala aqui. Num primeiro momento, século XIX, a virada para o XX, aquilo que o Freud escutava na sua primeira grande clínica, era um supereu que é da repressão, do recalque, do que não pode, de um excesso de pulsão que você trava. O Lacan fez um deslocamento disso e mostrou para nós, e a gente hoje verifica muito claramente, que o supereu, ele é sobretudo uma função que faz um imperativo de gozo, não só um imperativo de contenção ou de repressão de gozo. Ele reprime uma parte de um gozo, para você ser obrigado a gozar dessa maneira, que normalmente é a maneira imposta pela sociedade, pelo grande outro, pela cultura. Então, por exemplo, vocês vão captar na hora, você tem que ser magro. Esse é o imperativo idealizado da cultura. Então, o que a gente faz? Para dar conta desse imperativo superegóico, a gente tem que parar de comer. Então, é uma repressão. É uma repressão da pulsão para um imperativo de gozo narcísico em relação à própria imagem.
Então você vê que tem dois imperativos funcionando ao mesmo tempo. Um que contém, não coma, e outro que diz, goze com a imagem, se lambuze com a sua imagem no espelho, não pare de se olhar, coma a sua imagem maravilhosa, um rei que está colocado aqui, gata, gato, né? Então não coma para se comer, muito. Então você vê que a discussão aqui é complexa. E ambas, né, são da ordem, ambas as ordens, essas injunções, elas estão na mesma camada de uma lógica imperativa, de uma lógica superegóica, e que diz, olha, põe teu bloco na rua, porque você está maravilhoso e te prepara para o verão, para o Réveillon e para o Carnaval. E você faz o quê? Né? Um monte de... dá um trato aqui justamente para colocar esse bloco na rua. O que a gente está falando aqui? Não é nesse sentido, a gente está falando justamente no outro sentido. Deixa escoar o que é você. Deixa escoar quais são as pulsões viscerais para você. Vamos dizer que você tem uma conexão com a comida, que é uma conexão da tua história, da tua família, do afeto, a avó, Mama Leila. Até um restaurante, tua avó árabe, tua mãe árabe, o cozinhar era sinal de amor, de afeto, de cultura, você tem um paladar sofisticado, você gosta, né? Aquela famosa inglesa, uma chefe, a Nigella, né? Que é menos padrão, magro, palito. Então, gente, vamos, né? Vamos ampliar as possibilidades de ser e de estar e a pluralidade dos blocos. Quero ver muito bloco aí na rua, de todos os tipos, de todos os estilos. Manda bala, se joga.